Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um assunto que vocês me pediram muito lá no Instagram, que é para eu falar sobre a minha história um pouquinho, como eu me tornei maquiadora e como eu me tornei influenciadora digital. Então vamos pro vídeo, senta aí porque vem história, tá? Então tudo começou quando eu me mudei aqui pra Pelotas, fazem uns 7 anos por aí, mais ou menos. Eu me mudei em 2014, 2026 anos, tá? Então eu me mudei pra Pelotas porque eu vim estudar aqui na cidade. Eu morava em Bagé e aí eu passei na universidade pra estudar aqui. E aí eu comecei a estudar à noite, eu ficava o dia inteiro sem fazer nada, então eu ficava muito entediada, eu sempre tive muitas coisas lá em Bagé, então aqui eu só estudava à noite e eu queria fazer alguma coisa. Então eu queria trabalhar, além de ganhar dinheiro eu tava ocupada. E aí foi bem uma época bem chata, assim, na cidade, que começou em desemprego, um monte de pessoas perderam emprego, não achava serviço em lugar nenhum. E aí eu fiquei sabendo do tal do jovem aprendiz. Na época eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 25. E aí eu comecei a pesquisar sobre e aí vi que eu poderia trabalhar no jovem aprendiz, tá? Então eu fui lá no Senac e eu... Tá, olha só, não, como as coisas tem, quando é pra acontecer, acontece, não adianta. E aí eu fui lá no Senac me inscrever, e aí tinha, quando eu cheguei lá na sala, só tinha tipo pré-adolescente, 12, 13 anos, e eu com 18 me achando, né, achando que a vaga tava pra mim já, uma das vagas era a minha, certo? E aí tá, beleza, fiz minha inscrição, tudo direitinho. Quando eu tava saindo, tinha uma plaquinha, uma mesa ali com alguns panfletos de alguns cursos que eles ministravam. E aí tinha o curso de automaquiagem. E aí era todos os sábados. E aí eu peguei e disse: "Ah, vou me inscrever pra fazer o curso, né?" Tá. Nisso, fiquei esperando pra me chamarem do Jovem Aprendiz e não me selecionaram pra fazer Jovem Aprendiz. Tá, beleza. E aí eu comecei a fazer o curso de automaquiagem e aí eu já gostava de me maquiar, mas eu não sabia a questão de preparação de pele, nada. Eu fazia a minha maquiagem, tacava ali a base na cara achando que tava ótimo. E aí fiz a automaquiagem e aí foi que me apaixonou, assim, muito. Comecei a me maquiar, comecei a comprar as coisas e aí enlouqueci. E aí pensei, por que não, quem sabe, trabalhar com isso? Vá que dê certo, né? Aí eu compartilhei no Facebook, na época o Facebook assim bombava, e ainda bomba, mas nem tanto. E aí coloquei no Face que eu queria, que eu tava fazendo maquiagem, quem quisesse, eu na época cobrava R$ 25, gente. Isso há 6 anos atrás. E aí minha colega da faculdade, a Jennifer, foi minha primeira cliente, quis fazer a maquiagem, ela tinha um casamento. E, gente, pelo amor de Deus, ela quis um olho preto. Não, pensa. Primeira maquiagem que a pessoa vai fazer e a cliente me pede um olho preto e batom vermelho. Não, socorro. E eu levei 2 horas e meia pra fazer a maquiagem. E 2 horas. O marido dela apressando e eu nervosa. E eu, meu Deus do céu, o que eu faço? Tá, beleza. Aí fiz a maquiagem. E aí, depois de um tempo, apareceram 3 clientes. Eram 3 irmãs. Elas iam pra uma formatura e elas queriam se maquiar. E aí eu fiz a maquiagem, mas elas pediram alguma coisa mais básica que eu tava acostumada a fazer, que era um esfumadinho marrom. Enfim. E aí eu vi que, tipo, pô, isso pode dar certo, né? Então por que não me aperfeiçoar? Aí comecei a procurar cursos de maquiagem profissional e conheci a Márcia Cabreira, que é lá de Bagé. E aí fui pra Bagé nas minhas férias, fui aluna da Márcia, inclusive fui a primeira aluna de 2017, eu acho, que eu fiz o curso dia 2 de janeiro. E aí fiz o curso com ela de maquiagem profissional, foi um divisor de águas pra mim. Comecei a trabalhar, comecei a meter ele no Facebook, todos os dias, Facebook, faço maquiagem, faço maquiagem, faço maquiagem, faço maquiagem. E comecei a trabalhar, e aí eu comecei a atender a domicílio. E aí, claro, eu tinha uma maquiagem num dia, tinha uma maquiagem no outro, era uma maquiagem por sábado, enfim. E aí senti a necessidade de fazer outro curso profissional para me aperfeiçoar um pouquinho mais. Foi aí que eu voltei pra Bagé nas férias, porque nas férias eu sempre ia pra Bagé. E aí fiz o meu curso de aperfeiçoamento com a Márcia também. Beijo, Márcia. Não sei se vai assistir esse vídeo, mas enfim. E ela fiz outro curso mais avançado, a gente trabalha bastante pele negra e umas técnicas novas. Então foi aí que eu comecei a não ter medo de maquiar, assim, e foi aí que começou a crescer. Eu criei um perfil no Facebook que eu tenho até hoje, que é Savana Ferreira Maquiagens, e comecei a crescer, assim.
ao ponto de não conseguir mais atender a domicílio, porque acabava que era uma num bairro, aí a outra no outro bairro, e a outra no outro bairro, e aí acabava que ficava muito difícil para mim me locomover, de ônibus, enfim. Não existia Uber na época, era uma função. E aí eu abri meu ateliê. Aí junto com a minha cunhada, a gente alugou uma peça, eu fazia maquiagem e ela fazia unha, e a gente atendia nossas clientes lá. E aí eu trabalhava mais final de semana, assim, e tinha aula de noite. E durante a semana, eu não tinha nada pra fazer. Então, o que eu começava a fazer? Começava a me maquiar. Eu me maquiar. E aí, eu me maquiava e postava foto pra divulgar pras clientes. Ó, quem quiser fazer esse olho, tem essa técnica que eu faço, enfim. Só que aí, o pessoal começou a perguntar muito. Tipo, ah, que legal, e que batom é esse? Aí eu ia e falava o batom. Ah, que legal, mas que sombra tu usou? Queria uma igual. Aí eu falava. E aí, nesse meio tempo, surgiu o Instagram começou a crescer. E aí, eu criei meu perfil no Instagram pra divulgar minhas maquiagens no Face e no Instagram. E tá, beleza. Aí, postava as minhas fotos e todo mundo perguntava, ah, o que tá usando, o que tá usando? Porque, tipo, eu adicionei um monte de gente no perfil do Facebook e aí, depois, o pessoal me seguiu no Instagram. Então, eu tinha, tipo, uns 200 seguidores quando eu comecei, assim. Mais o pessoal que eu já conhecia. Então, comecei com uns 1000 seguidores por aí. E aí, e aí comecei a postar. Só que aí, cada vez que eu postava uma foto, o pessoal me perguntava, ah, o que tu tá usando? Então, acabou que sempre eu indicava, entendeu? Pra eles não precisarem me perguntar, pra eles já saberem. E foi aí que, gente, que tudo começou na questão de ser uma influenciadora digital e ser uma criadora de conteúdo. Porque aí eu comecei a não só postar fotos, eu comecei a postar vídeos e mostrar, ó, pessoal, pra quem sempre me pergunta que hidratante eu uso esse aqui. Porque, na verdade, meu intuito era divulgar pra ter mais clientes. Para as clientes, eu tô ensinando algo pra elas quererem fazer maquiagem comigo. Então, eu sempre mostrava, ó, pessoal, o batomzinho de hoje é esse aqui. Eu usei essa sombra aqui de sobrancelha. Então, foi fluindo. E aí, o pessoal começou, eu acho que a curtir, comentar e a falar, e outras pessoas começaram a me seguir. E aí foi indo. Quando eu fui ver, eu tava com 4.000 seguidores. Do nada, assim, eu tava com 4.000. Não postava, tipo, regrado, nada. Eu postava quando dava tempo, porque aí tinha prova de faculdade, enfim. Então, postava quando dava diquinha quando dava, mostrava o ateliê, postava coisas de... Postava meu dia a dia, porque, enfim, era meu Instagram pessoal. E aí começou a crescer, e aí chegou nos meus 4.000 seguidores, foi aí que apareceu a primeira parceria, que foi com a Aline, da Estética Vitae. Ela me chamou pra fazer a unha lá na Vitae, fazer alguns procedimentos e divulgar a estética, porque ela acreditava que a minha influência era boa. Então, foi aí que foi a minha primeira parceria, e aí comecei a divulgar, a mostrar. E aí foi aí que depois da Aline veio a parceria com o Fernando, meu cabeleireiro maravilhoso, que até hoje, Fernando, por favor, não me abandone, eu não vou te abandonar nunca mais. Foi aí que começou a parceria com ele, a Andriele me chamou. E aí ela era responsável por essa parte lá do salão, e aí ela falou que queria fazer parceria, que o Fernando poderia cuidar do meu cabelo. Esse cabelo maravilhoso, gente, é tudo culpa do Fernando. Porque quando o Fernando começou a tratar meu cabelo, era uó. Então foi aí que surgiu a segunda parceria. E aí eu pensei, isso tá dando certo. E comecei a crescer no Instagram, só que tipo, o Instagram não era um meio de eu ganhar dinheiro. Eu ganhava alguns serviços, eu não sabia nada que era essa questão de influenciadora digital. Então pra mim ganhar uns servicinhos estava ok. Foi aí que depois eu comecei a parceria com o Fernando, cheguei em 5.000 seguidores. Chegando em 5.000 seguidores, beleza. Comecei a postar foto e aí cada vez crescendo mais. Quando foi coisa tipo de um ano, eu cheguei em 10.000 seguidores, sério, 10.000. E aí eu disse... realmente bombou, então vamos seguir por esse lado. Se é isso que tá dando certo, quem sou eu para dizer que não, gente? Tipo, em um ano eu cheguei a 10.000 seguidores, então foi uma coisa muito rápida, assim, foi natural. Em nenhum momento eu disse, eu quero ser a todo custo influenciadora digital. Não, eu queria ser maquiadora, eu queria ter uma tarefa, uma função, e a maquiagem foi aquilo que me atraiu mais.
Então, quando eu cheguei a 10 mil seguidores, eu comecei a pesquisar mais sobre essa questão, o que é ser uma digital influencer, como é ser, o que tem que cobrar, cobra em dinheiro, cobra em permuta. Foi aí que eu descobri as permutas, foi aí que eu descobri que realmente sim, elas cobram valor em dinheiro. Então foi aí que eu comecei a cobrar. Quando as empresas me entravam em contato para fazer publicidade, para divulgar, eu comecei a cobrar valor em dinheiro. E aí sim, a partir dos 10 mil eu disse, então agora sim eu quero também, além de trabalhar com maquiagem, trabalhar com o Instagram. Começar a trabalhar com o Instagram. Então comecei a fazer publicidades para lojas, comecei a fazer publicidade para uma lojinha online também, comecei a parceria com a Casa das Maquiagens. Então foi assim, gente, muito natural mesmo, assim. E aí hoje, além de eu trabalhar com maquiagem e com o Instagram, eu dou curso de automaquiagem e extensão de cílios. E aí como foi trabalhar dando aula, assim, porque no início do vídeo eu falei que eu tava fazendo letras, então é licenciatura em letras que eu fiz, e eu me formei para dar aula. Só que aí eu não queria, de fato, dar aula de português. O meu estágio, assim, foi maravilhoso, maravilhoso. A primeira turma maravilhosa. Amo muito eles, assim, a gente se vê na rua, a gente se grita. E, enfim, então foi o que, assim, ó, fez eu amar dar aula. Mas eu tinha certo em mente que eu não queria dar aula de português. Foi aí que, pensando, conversando com algumas pessoas, deu estalo. Por que eu não dou aula de maquiagem? Eu sou formada para dar aula, eu tô fazendo maquiagem, então vamos começar a dar aula de maquiagem. Vou unir duas coisas que eu gosto numa coisa só. Foi aí que eu vi que eu precisava aperfeiçoar um pouco mais. Então eu fiz meu curso com a Gabi Machado, que foi uma das influenciadoras que eu segui há muito tempo. Lá em Porto Alegre eu fiz o curso e aí comecei a dar aula. Então hoje eu faço tudo isso, eu tenho ateliê, faço maquiagem, dou aula e trabalho aqui no Instagram e tô no YouTube também, porque o YouTube também é uma forma de eu divulgar o meu trabalho. Então, gente, foi assim que começou, foi nada assim, eu quero, foi boom, a vida foi me levando. E sempre tem uma frase que eu falo assim pra todo mundo que convive comigo, ou quando dá uma coisa errada, eu falo pra mim, que é assim, as coisas acontecem hoje. É uma frase, na verdade não é uma frase, é um versículo, que diz assim, Deus faz as coisas hoje e nós só vamos entender amanhã. O que isso significa? Eu fui em busca de um emprego, eu fui buscar um emprego de jovem aprendiz. E quando eu fiquei sabendo que eu não fui selecionada, eu fiquei muito triste. Porque, tô fazendo faculdade, sou a mais velha e as crianças tudo ficaram na minha frente. E, tipo, se achando, né? E aí deu errado. Só que, tipo, deu errado hoje e a gente só vai entender amanhã. Por que teve que acontecer toda essa questão aí? Porque se eu não fosse procurar o jovem aprendiz, eu não teria pegado o folhetinho de automaquiagem, não teria feito e não teria chegado aonde eu tô. Então, o final do vídeo que eu quero falar pra vocês, depois de contar a minha história, as coisas não estão dando certo pra ti hoje é porque ainda não é a hora. E quando chega a hora, tudo se encaixa perfeitamente, tá? E se as coisas estão dando errada, é porque elas estão dando errado de um jeito que vão se aperfeiçoar pra dar certo. E aí tu vai dizer, poxa, realmente era isso que tinha que dar certo e não ter dado certo antes. Então, eu quero dizer isso pra vocês, acreditem no sonho de vocês, lutem pelos sonhos de vocês, mas nunca deixem situações que dão errado frustrar vocês ao ponto de fazer vocês desistirem, tá? Sigam, vão indo, vão dando o melhor de vocês, que as coisas elas vão se encaminhando e tudo acontece como tem que acontecer, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até os próximos, tá? Não esquece de se inscrever no canal. Tchau!